Boa noite, amigos do curso Enriquecer Faz Bem à Saúde, do curso presencial que ocorreu no dia 26 de outubro, em São Paulo. E eu sou o Dr. Francinaldo, neurocirurgião, educador financeiro, CEO da Saúde Mais Ação e fui o instrutor da turma. E neste webinar a gente vai falar sobre dois aspectos muito importantes do processo de enriquecimento, que são o planejamento tributário e a proteção financeira patrimonial. Para falar destes dois assuntos, e principalmente para tirar dúvidas e colocar a forma correta de agir com relação a esses dois aspectos, eu trouxe duas pessoas extremamente capacitadas aqui, que é o Tiago, que vai falar para a gente, Tiago Lázaro, né, Tiago? E o Tiago da Focus Consultoria. E ele vai falar para nós sobre a parte do planejamento tributário, voltado principalmente para médicos, né, para profissionais autônomos, e também o Renato, que é da Marelli Corretora, é isso, Renato? Isso. Boa noite a todos aí. Boa noite, que vai falar para nós sobre a proteção financeira patrimonial. Correto. Eles vão discorrer durante alguns minutos aí sobre o assunto, vou mostrar cases, né, em que essa questão impactou, né, no processo de enriquecimento da pessoa, e depois a gente vai fazer uma discussão para tirar dúvidas e, enfim. Então, continuem conosco com a palavra o Tiago, inicialmente, que vai falar sobre a parte de planejamento tributário. Boa noite. Tiago, boa noite, obrigado, Tiago. Vamos à frente aí. Lembrando que o pessoal aí já fez o curso, né? Já teve algum conhecimento, já entendeu onde é que entra isso no processo de enriquecimento, né? A parte do planejamento tributário. Então, agora é com você. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de estar apresentando a Focus. Eu vou colocar aqui uma apresentação que resume um pouco do que a gente faz. Vou compartilhar a tela com vocês. Deixa. Todos estão vendo aí a nossa apresentação? A Focus é uma empresa especializada em consultoria financeira e tributária. Nós somos uma empresa eu faço até uma analogia com a parte médica, que nós somos uma policlínica aqui, né? Nós possuímos economistas, contadores, administradores. Então, a gente uniu todas essas áreas de finanças para estar prestando consultoria na área da saúde. O nosso intuito é trazer soluções financeiras e tributárias para a área da saúde. Nesse webinar, nós vamos falar sobre o planejamento tributário, tá? O que é o planejamento, né? O planejamento é uma função administrativa que a gente antecipa, né, os objetivos a serem atingidos do decorrer do ano ou de 5 anos. Quer dizer, a gente planejar para como que a gente vai executar o que a gente gostaria de fazer, que eu acho que até deve ter sido o tema e abordagem do Francinaldo lá, que é a parte financeira, né? O que é o planejamento tributário? O planejamento tributário ele visa buscar eficiência, né? Através de economia de impostos, tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. O nosso planejamento, ele é sempre, quando trata-se de um CNPJ, a gente avalia os incentivos fiscais, seja nas esferas municipais ou federais, as estratégias de abertura, a gente também faz um planejamento quando o médico vai abrir uma empresa. Por exemplo, hoje a gente estava aqui com um radiologista que está montando uma empresa e a gente estava falando para ele qual que é a melhor forma de abrir. Por quê?
quando você faz esse planejamento, você já entra mais eficiente ao longo da sua carreira, né? E, além disso, o planejamento ele envolve recuperações de créditos. Quando a gente está falando tanto do livro caixa, quando vocês, acho que foi abordado isso também aí na palestra no curso do Francinaldo, quando você tem a possibilidade de restituir alguma coisa que você tinha gasto na pessoa física, como alguns benefícios fiscais da pessoa jurídica que você não utilizou, mas que você tinha direito a isso. Da onde que vem o planejamento, né? O planejamento tributário ele vem da complexidade que é o sistema tributário do Brasil. Hoje tem só de normas federais, estaduais e municipais tem mais de 300 mil normas. Então, o contador ele não consegue se atualizar. Hoje, um contador que presta esse serviço de contabilidade, seja para uma pessoa jurídica ou para uma pessoa física, ele acabou entrando numa esfera de processar a informação que ele acabou não tendo tempo de fazer o planejamento do cliente dele. Então, ele virou um generalista, e eu até faço uma comparação com a área médica, que o contador ele é um clínico geral e a Focus é um cirurgião de catarata. Quer dizer, a gente auxilia o contador, quando a contabilidade não é nossa, é de um terceiro, a fazer uma cirurgia de catarata para que o paciente consiga enxergar melhor. Tá? O que é o planejamento? Aqui eu vou dar alguns casos para vocês. Por exemplo, isso é uma coisa que é muito corriqueira, por isso a gente coloca aqui. Quando um médico ele possui uma empresa e trabalha através de um CNPJ, seja uma empresa que ele trabalha dentro de um hospital para dar um plantão, ou seja através de uma clínica que ele montou, ele tem direito a um benefício, tá? Um benefício fiscal que você diminui o imposto. Por isso aqui o slide quando eu faço uma simples consulta médica, eu pago um imposto maior. E eu posso dizer aqui hoje, tranquilamente, que ao longo desses 8 anos que a gente vem atuando na área da saúde, que 90% das empresas médicas ou 90% dos contadores não sabem disso. E quando ele faz um diagnóstico, exame, um procedimento hospitalar, ele paga um imposto menor, tá? Isso é o que mostra que há essa redução de imposto. Então, aqui eu coloquei esse slide também para mostrar para vocês, no caso de uma cirurgia, quer dizer, mesma coisa, a consulta eu tenho direito eu pago um imposto maior, e quando eu faço um procedimento hospitalar, uma cirurgia dentro de um hospital, através de uma empresa, de um CNPJ, eu também tenho direito de redução de imposto nessa base. Tá? Aqui eu vou apresentar alguns estudos de caso para vocês, clássicos, por exemplo, essa é uma empresa de serviço de hemodinâmica, de 2 hemodinamicistas de São Paulo, clientes nossos, que quando eles chegaram para a gente foi analisar e viu que a empresa deles estava informando para a Receita Federal que eles prestavam 100% de serviços de hemodinâmica, sendo que serviço de hemodinâmica não envolve, 100% de consulta médica, sendo que serviço de hemodinâmica normalmente não envolve uma consulta. Então, neste caso, quando a gente readequou a empresa deles, a gente constatou que era 100% dos casos de hemodinâmica. Isso gerou uma economia de, põe aí, R$35 mil aproximadamente, e isso que é o planejamento quando a gente fala. Por quê? O planejamento, ele sempre tem que ser visto num cenário de 10 anos no mínimo. Então, nós estamos falando aqui em 10 anos, essa empresa economizou R$540 mil. Agora, imagine esse dinheiro aplicado em ações, tá? Ou algumas estratégias financeiras. Eu estou falando que isso daí pode chegar a R$1 milhão. E outro, nos últimos 10 anos, se ele já estava utilizando essa empresa dessa forma, ele também estava pagando mais imposto. Então, assim, é muito importante o planejamento, porque nós estamos falando de muito dinheiro. Vocês vão ver no próximo slide que... Deixa eu puxar aqui. Oi. No próximo slide, a gente aqui mostrando uma clínica de
de oftalmologia que, nesse caso, eram de 6 sócios oftalmologistas. Tá vendo? Vocês estão me chegando? Estão chegando? Sim. Tá. Legal. Oi. Nesse caso aqui, dessa clínica, era uma clínica com faturamento de 650 mil e estava sendo informado que era 100% consulta médica. E a gente sabe que numa clínica de oftalmologia acontecem muitos procedimentos, exames e várias delas também possuem centros cirúrgicos. Após a consultoria, a gente detectou que apenas 25% do que estava acontecendo dentro dessa empresa era de consulta médica. E 75% do faturamento tinha direito a um benefício fiscal e a uma redução de imposto, que eles não estavam utilizando. Olha isso daqui, o tamanho do valor que nós estamos falando, de uma falta de planejamento, deu 3,7 milhões de economia em 10 anos essa empresa. Tá? Aqui um caso clássico que a gente colocou de livro caixa de dermatologia. Por que dermatologia? Porque dermatologia envolve muita despesa, tem muita compra de material, e nesse caso ela era uma pessoa física, né? Então ela tinha um faturamento de 50 mil reais mês e estava pagando 27,5 de imposto. Com o livro caixa, aqui a gente contabilizando aqui 10 mil de despesas mais ou menos, a gente conseguiu uma economia de 20% nesses 27,5 aí do imposto, gerando uma economia de 1,3 milhões ao longo da carreira dela. E aqui, nesse caso, eu coloquei só 10 mil reais. Quer dizer, se você falar que ela tem mais compra de materiais, de aluguel, tudo isso, você pode dobrar. Por exemplo, se ela tiver 20 mil reais de despesa aqui, você pode... A redução é equivalente a 40% dos impostos. E aqui um outro caso que a gente mostra, que é muito também corriqueiro na área médica, alguns médicos, eles dão consultoria ou dão palestras, eles prestam serviços para laboratórios. Aqui era um caso de um oncologista que ele usava a empresa médica dele para prestar uma consultoria para o laboratório. E quando ele emitia uma nota, a nota constava que era uma consulta médica, porque ele tinha uma empresa médica. E ele utilizava essa mesma CNPJ para faturar as palestras dele e as consultorias que ele dava para o laboratório. O que a gente fez? A gente criou uma empresa de treinamento médico, mas não é uma empresa médica. A empresa de treinamento, ela se enquadra na área de educação. Curso lá de São Paulo. E é o menor imposto que existe hoje, 6%. Aqui, provavelmente, ele estava pagando 16% na PJ dele médica, e esse faturamento dele de 10 mil, quando a gente deslocou para uma empresa de treinamento da área da saúde, da área da educação, o imposto dele caiu para 6%. Só nesse caso, nós estamos falando de uma economia de 200 mil reais em 10 anos. É isso. Sua mãe foi buscar já? Porra, né? Lucas. Foi. Mas do Lucas não tinha. E como eu fiz esse com o nome que ele isso, gente. Era o nome similar. Falou similar, não troca, né? Pelo genérico. Pessoal, vamos partir aí, então. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí? Poderia desligar, porque está interferindo. Eu acho que é o João. Sou eu. João, desativa seu micro aí, João. Depois você ativa. Tá bom. Pessoal, vamos então para a apresentação do Renato. O que é que vocês acham? E aí, depois a gente abre. Eu tenho algumas perguntas. Acredito que o Felipe também. Pode ser, Felipe? Pode ser, João? Pode sim. Porque a gente raciocina em conjunto agora. E o Renato, inclusive, pode falar também um pouquinho, viu, Renato, aí rapidamente, da parte tributária do que você vai falar, né? Porque tem alguns seguros que permitem abater uma parte do livro caixa e tal. Isso é bom também. Sim, ok. Então, Renato, vamos lá com a proteção financeira patrimonial. Beleza. Você interrompe aí, Thiago, o seu compartilhamento? Aí, beleza. Eu vou compartilhar aqui uma tela também, apesar de não
que eu não ia fazer isso, mas aí acho que fica válido aqui para a gente conversar um pouco. Sinaliza aí para mim, Frank, tá dando para ver direito aí? Assim, muito bom. Eu vou desativar meu micro aqui. Ok, tá certo. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece aí e para quem vai assistir esse vídeo aí posteriormente, meu nome é Renato Lima, eu falo agora de Belo Horizonte, mas eu faço um atendimento aí com médicos em boa parte do Brasil, inclusive Francinaldo também é meu cliente, lá nos confins de Belém do Pará. Então, assim, a minha abrangência aí está bem grande. E eu faço um trabalho de proteção financeira familiar, pessoal e empresarial. Então, o sentido aí de Grupo Marelli é quando a gente conversa, é porque eu tenho alguns CNPJs, algumas empresas voltadas para a proteção financeira através do seguro. Todos os seguros do mercado. Só que na classe médica, né, onde eu tenho uma penetração maior, né, praticamente 55% a 60% da minha clientela, que hoje beira os 1.000 clientes, é na área médica, tá? Então a gente tem um trabalho aí bastante focado na questão de proteção financeira e de planejamento financeiro, porque a blindagem do padrão de vida, a proteção financeira do médico, ela passa pelo planejamento financeiro, né? Então, que é muito sabiamente orientado pelo Francinaldo. Então, antes da pessoa caminhar em um investimento, em fazer uma reserva, etc. e tal, ela precisa fazer certas análises em proteção financeira familiar. Então, o que acontece? Aqui está o meu trabalho, né, onde eu já atuo aí na parte escura do mapa, algumas empresas que compõem o Grupo Marelli e alguns projetos que eu tenho. Mas o objetivo principal dessa conversa, né, que eu agradeço aí o convite do Francinaldo, é a gente pensar simplesmente nisso aqui, né? Muita gente, muito profissional que eu atendo, muito médico, imagina ou não tem consciência que ele tem um risco, né? E o meu objetivo, né, a parte de corretor de seguros, a parte de consultor em gestão de risco, é orientar que todos nós possuímos um risco. Eu ainda não encontrei uma exceção nesses quase 10 anos de trabalho, mais de 2.500 famílias atendidas, eu ainda não encontrei uma pessoa que não tinha algum risco a ser coberto. Então, como a gente tem um risco, e aí a gente vai abordar aqui vários deles, né? O risco de ser processado, o risco de sofrer um acidente e quebrar o braço, quebrar a perna e ficar incapacitado temporariamente, o risco de sofrer um acidente e vir a óbito, o risco de ter uma doença grave. Então, são vários riscos que impactam financeiramente na vida da pessoa ou da família ou da empresa, né? Então, são várias análises dentro do mesmo produto. Então, o papel nosso é despertar no médico que ele tem um risco. E agora, se ele já sabe que ele tem um risco ou foi despertado para isso, ele percebeu que realmente ele possui um risco, a gente vai fazer um segundo trabalho, né, que é o meio termo, que é a gente mensurar esse risco. Porque, às vezes, uma pessoa tem um risco de ser processado, mas esse risco é baixo, ela precisa de R$100 mil de cobertura. Um outro tem uma atividade de risco maior, por exemplo, um cirurgião plástico, um neurocirurgião como o Francinaldo, etc., e ela precisa de um capital um pouco maior. Ou então, na questão do seguro de vida. Às vezes, eu tenho clientes hoje que precisam de 30 milhões de capital segurado para proteger o risco que ele tem. Outras pessoas precisam de 200, 300, 400 mil. Então, o papel é, primeiramente, entender que você possui um risco e depois a gente conseguir mensurar esse risco. Em várias fases, seja no acidente pessoal, seja num seguro de vida no caso de um óbito, etc. Depois que a gente passou nessas duas fases, que elas são, né, no meu entendimento, primárias, né, numa consultoria, eu vou informar ao médico, né, o que também muita gente não sabe, que ele pode delegar. Ele não precisa assumir esse risco por conta própria. Muita gente hoje que a gente encontra assume muito risco. E o pior, às vezes ela não está preparada para assumir esse risco. Então, quando bate a porta uma emergência,
ela tem que dilapidar patrimônio, ela tem que reduzir padrão de vida e muitas vezes acontece dela precisar encerrar uma carreira promissora e afetar filho, neto, bisneto, porque o padrão de vida mudando agora, você pode estar afetando a vida do seu neto que nem nasceu ainda. Então, tudo isso é uma análise que vai desde a análise de possuir um risco até entender, mensurar, delegar e acompanhar esse risco. Então, esse recado, eu não vou entrar muito aqui, porque não é o papel. Eu já fiz uma reunião com o Felipe, que está nos assistindo agora. Então, assim, é um atendimento mais personalizado, que a gente precisa aprofundar, porque não adianta entrar em produto e entrar em números, porque pode ser que eu atinja um ou dois que estão assistindo esse vídeo, mas os outros vão achar irrelevante ou então acima do que precisa. Então, tudo é personalizado. O meu trabalho, ele é um trabalho, fazendo analogia na área médica, ele é homeopático. Então, não tem como eu vender um produto de prateleira. Esse não é o trabalho ideal. É um trabalho que a gente vai entender caso a caso. Só que, dentro da estratégia do Francinaldo, que a gente já fez um trabalho, existem... O Francinaldo aborda 3 no livro, né, Frank? Você aborda 3 produtos e eu abordo 4. Tem mais um produto dentro da blindagem financeira, padrão, né, claro, que às vezes acontece do médico demandar mais do que 4 produtos para se proteger, mas de modo geral, né, geralmente acontece 4 produtos que a pessoa precisa analisar e ter isso bem afiado antes de caminhar para uma proteção financeira. Nós estamos falando do seguro-saúde, muito comum, muito popular hoje no mercado brasileiro. Porém, encontro muitas pessoas que às vezes está pagando muito por um produto inferior ou às vezes está pagando de forma errada e não tem a abrangência que precisa ter no caso de uma emergência, de uma internação, etc. e tal. Nós temos, primeiramente, o seguro de vida, que é o mais robusto de todos eles, né, que demanda mais análise e pode ter um impacto financeiro muito grande, dependendo da família, dependendo do padrão de vida do médico. Nós temos o seguro de responsabilidade civil, que nos últimos 5 anos tem acontecido um crescimento muito grande, tanto na contratação do produto, quanto no processo, né? Médicos processados com mais facilidade por causa de algum erro ou até mesmo por causa de um suposto erro. Porque até você provar que não errou, você tem um desembolso financeiro muito grande, né, para custas de advogado, etc. e tal. E tem também o seguro de incapacidade temporária, que em algumas seguradoras chamam CERIT, outras seguradoras chamam de DIT, que é diária por incapacidade temporária, que é um produto que é um casamento com o seguro de vida, porém o seguro de vida cobre coisa grave e permanente. O DIT ele cobre coisa leve e temporária. Então ele é um complemento, é um produto acessório dentro do planejamento financeiro. Então esse tipo de produto ele vai de encontro ao planejamento financeiro. Então quando o Francinaldo aborda, né, a questão da pessoa fazer uma proteção, de fazer o alicerce, né, a base lá para depois caminhar, muita gente pensa que é algo que é irrelevante ou pode pular essa etapa e, às vezes, né, acontece de você se arrepender amargamente de ter pulado essa importante etapa do seu planejamento financeiro. E aí eu vou dar casos o seguinte, rapidamente, eu estou dentro do tempo, estou atento ao tempo aqui, viu, Frank, para não tomar acima dos minutos que estão por, né, a mim creditados. O seguro de vida, ele tem algumas variáveis no mercado, e aí depende de cada caso, porque hoje existe o produto seguro de vida temporário, que são os produtos mais que eu chamo de aluguel, né? São aluguéis de seguro, e tem os produtos denominados whole life, que é o produto vida inteira, que é você comprar uma pólice de seguro e pensar a longo prazo, para sucessão patrimonial, para fazer também inventário, tudo isso. Todos os dois produtos são bons e relevantes.
só que depende de cada caso. Então, às vezes a pessoa precisa de mais produto vitalício e menos temporário, ou então o contrário. Então, depende de cada fase da vida, se a pessoa está na residência ainda, ou se ela já tem uma carteira de ativos formada. Tudo isso vai influenciar na contratação do seguro de vida. Por outro lado, o incapacidade temporária é o início do processo. Então, às vezes, hoje, numa composição de patrimônio, educando filhos, fazendo a sua carteira de investimento, às vezes quebrar o braço, quebrar a perna ou ficar 6 meses afastado por uma doença pode prejudicar anos do seu planejamento financeiro, se você não tem um produto como esse. Então, são produtos que vão se encaixando dentro da estratégia. Então, é a estratégia dentro da estratégia. O Francinal tem uma estratégia macro e quando a gente aborda a proteção financeira, é uma estratégia micro, para você calcular exatamente o que precisa fazer. Só que aí eu chamo a atenção dos senhores que estão nos assistindo que, às vezes, se você erra, se você protela, se você adia um pouco o início do seu investimento, pode ser que daqui a um ano você recupere, porque você está ganhando bem, você adquiriu uma reserva e você começa a investir. Você pode fazer isso. Então, no seguro, na questão do investimento, né, é possível remediar. Da mesma forma que em algumas profissões da área médica, se você acordar que precisa fazer uma atividade física, às vezes dá tempo de remediar antes de você ter um problema mais grave. Pessoal, no seguro, não há como remediar. Se você perder a condição de saúde, você não é mais elegível a contratar um seguro. Então, o senso de urgência no seguro, ele é muito grande. Então, eu falo com todas as pessoas que, às vezes, muita gente pensa que isso aqui é o que determina se a pessoa vai fazer um seguro de vida ou não, se vai fazer um seguro de responsabilidade civil ou não. Eu te falo o seguinte, no seguro, no modo geral, o que manda é isso aqui. Não é dinheiro. Dinheiro só paga a apólice. O que compra seguro é a saúde. Então, se você tem hoje uma saúde, uma idade que permite você ter uma apólice de seguro, o ideal é que você compre rápido, para você congelar a tua idade naquele momento, e aí sim você partir pelo planejamento financeiro, para investimentos, que aí é a praia do Francinaldo, eu não vou me aventurar aqui a falar nada sobre isso. Então, a questão é você fazer um planejamento financeiro, que aí é uma reunião à parte, né, para você entender qual a necessidade, porque eu tenho um desafio muito grande, já finalizando a minha parte aí para a gente abrir para alguma pergunta, é o seguinte, o meu desafio é fazer os alunos do Enriquecer Faz Bem à Saúde, alunos da Saúde Mais Ação, a não pagar nada aquém do que precisa, porque se isso acontece e a pessoa tem um sinistro e vem até mim querendo um cheque de 1 milhão e eu entregando um cheque de 200 mil, eu não fiz o meu trabalho corretamente. Então, a pessoa precisa ter exatamente o que ela precisa ter em relação à proteção financeira. Por outro lado, eu não posso fazer nenhum aluno da Saúde Mais Ação, pagar mais do que precisa, porque eu estou pegando um pedacinho de um dinheiro que poderia estar sendo investido com muito melhor rentabilidade, com muito mais rentabilidade do que seguro. Porque seguro não é investimento, seguro é proteção. Tem muita gente que confunde, principalmente no seguro de vida resgatável, que seria um produto de investimento e está anos-luz de ser isso. Não é investimento, é um produto de proteção financeira. Só que, se ele é mal trabalhado, ele pode se tornar um peso financeiro e a pessoa não tem fôlego para investir. Então, é um casamento assim muito, é uma sinergia muito grande que, por exemplo, o Francinaldo, o nosso amigo aí, o Tiago, né? Então, assim, o Tiago faz o médico economizar dinheiro para que ele possa comprar seguro e para que ele possa investir. Então, assim, é uma ciranda que se alguma engrenagem dessa falhar, o médico não tem o sucesso que ele esperava ter. Então, acho que esse tipo de webinar, esse tipo de conversa é muito válida para a gente conversar sempre, para a gente estar alinhado, né?
alinhado lá com o Thiago, que, Thiago, o meu cliente está pagando muito imposto, está pagando coisa errada e tal, ele economiza aqui, ele se protege, ele investe direito, e aí daqui a 5, 10, 15 anos, ele começa a perceber que a estratégia valeu a pena. Né? Porque às vezes a pessoa fica a gente percebe isso, né? Protelando entender mais sobre o investimento. Eu vou ler o livro semana que vem do Francinaldo, semana que vem eu leio, semana que vem eu faço o seguro. E o tempo vai passando. E isso, o Francinaldo fala isso brilhantemente, o tempo é exponencial. E para a questão da minha área, seguros, ele não está a seu favor. Pode ter certeza que se você protelar um mês para frente, pode ser que você tenha um prejuízo gigantesco, porque deixou de estar segurado e ficou hipertenso. E começou a ter uma úlcera, uma gastrite. E isso impacta financeiramente na sua vida e você não pode ter mais seguros. Por outro lado, na questão da responsabilidade civil profissional, o ideal é você contratar o seguro antes de ter o processo. Né? Porque depois, carro batido não faz seguro. Né? Um termo muito chulo, mas é a realidade. Então, se você está bem de saúde, se você está com a idade boa, se você não tem problema nem histórico familiar nenhum de saúde, é o melhor momento para você pensar nisso. Esse é o recado que eu queria dar. Dentro do Grupo Marelli, né, que é grupomarelli.com.br, deve estar aí em algum lugar que o Francinaldo vai postar o vídeo depois. Você pode achar minha agenda para a gente fazer uma reunião, mas assim, tudo é personalizado. Então, não tem como a gente abordar dentro de um webinar. Mas esses 4 produtos, eu diria que são o pilar, né? Que são a base da pirâmide para você começar a avançar. Ok? E aí, fazendo a pedido do Francinaldo, recentemente, inclusive, isso é um aluno do Francinaldo e a pessoa permite que eu divulgue. Inclusive, tem um depoimento dele no meu site, que é um médico de São Paulo, que contratou comigo seguro de vida e o DIT, né? Ele já tinha a responsabilidade civil contratada, enfim. A gente fez todo um trabalho, eu fui até São Paulo, fui na casa dele, a gente fez todo um planejamento. E eu não sei se vocês sabem, o produto ele existe uma carência para doença, que nesse caso específico dele era 60 dias. Ele teve um problema, né, de incapacidade temporária de saúde, ele teve uma doença aí que ele precisou afastar mais ou menos 90 dias do trabalho, e ele teve esse diagnóstico com 61 dias de contratação. Então, ou seja, no primeiro dia com o seguro ativo, ele já me acionou e a gente começou a correr atrás para pagar e indenizar. E ainda bem, com a burocracia lá, que é a minha parte, né, a gente conseguiu reunir a documentação e eu paguei esse benefício. Esse é um das dezenas e dezenas de benefícios que eu já paguei, tanto de morte, doença grave, e esse caso específico, que é um caso aí que demanda, que eu queria relatar, que é o senso de urgência. Se ele demorasse um dia só, para fazer o seguro, ele não estaria coberto, e ele teria um impacto financeiro aí de ter que assumir a despesa de casa 90 dias. E ia pegar do recurso financeiro, provavelmente do investimento. E aí entra aquela parte que o Francinaldo fala sempre, que se você não tem uma estratégia, você investe e toma prejuízo que precisa resgatar numa emergência. E aí você não tem a saúde financeira que deseja. Ok, pessoal? Então é mais ou menos isso aí. Eu te agradeço de novo, Frank, pela oportunidade de sempre para a gente estar abordando esse tema, e eu estou à disposição aí para dúvidas e para perguntas. Obrigado, Renato. Obrigado, Thiago. Aos colegas aí que estão nos assistindo, o objetivo da nossa estratégia, enriquecer bem a saúde, é que vocês sejam pessoas ricas, né? E ser rico é muito mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Existem várias estratégias por aí, eu conheço muitas, que te ensinam a ganhar dinheiro. Mas como o Renato falou, como o Thiago colocou aqui, se você ganha 30 mil reais e paga muito tributo desnecessariamente, não tem um planejamento tributário adequado, não sabe fazer um livro caixa e tal, não adianta, você não vai enriquecer. Ou se você tem um viés, uma doença, uma incapacidade temporária também, você acaba não enriquecendo. Você pode até ganhar o dinheiro,
mas você não enriquece. Então, a nossa estratégia ela é bem completa nisso aí. E, às vezes, as pessoas não entendem isso mesmo. E aí eu vou aproveitar aqui, Renato e Thiago, rapidinho, antes de passar a palavra para vocês, porque nós temos uma coach aqui a Eliane, que é uma conversa que eu tenho muito com o Renato, com o Thiago ainda não tive. Eliane, você está aí? Eliane, pode ativar sua câmera, por favor? Olá, doutor Francinaldo, estou aqui sim, A Eliane ouvindo fez, tudo atentamente, porque vale muito para mim todas as informações a também. Eliane fez um webinar maravilhoso com o nosso encerramento da nossa última turma online sobre quebra de crenças limitantes. E é uma coisa que eu converso muito com o Renato, que é a questão da crença do brasileiro em, como ele diz, bater o carro primeiro para depois correr atrás do seguro, né? Então, eu queria que a Eliane comentasse aí, Eliane, apesar de eu não ser o webinar seu, mas dentro disso, porque é muito difícil uma pessoa entender que ela precisa estar protegida, porque ela quer logo comprar ações, vender opções, comprar fundo imobiliário e tal, ela não está preocupada com a proteção dela. Então, você poderia discorrer rapidamente para nós sobre como você sugeriria que ele quebrasse essa crença aí, a pessoa que está aí, mas será que é bom mesmo? O seguro morreu de velho, se eu comprar um seguro é porque eu vou morrer, tem um monte de coisas assim, né? Sim, Vai ser uma despesa a mais para mim, eu vou ter que pagar por um negócio que eu usar, essas coisas todas aí. Porque é uma quebra de crença. Tudo que a gente está falando aqui é quebra de crença que o brasileiro tem. Primeiro eu quero, assim, validar tudo que eu ouvi, porque a primeira parte para uma mudança, doutor Francinaldo, Renato, e o nome do outro colega, e desculpa, do Carmo, porque é a consciência. O primeiro passo para a mudança é a consciência. Olá? Desculpa cortar de novo, mas aproveitando o gancho aqui, Tiago, Oi. Essa limitante que tem, que diz que médico tem que pagar tributo. Isso, não, a gente ouve muito isso que você aí na malha fina, então falou é do tipo seguro, assim, exatamente, que a gente já se deparou com muitos que falam, mas e se eu fizer isso, eu vou ser depois autuado pela Receita lá na frente. Então, assim, são essas quebras que a gente tem que romper, exatamente. Então, Eliane, desculpa mais para pegar o gancho dos dois aqui. Perfeito. Então, assim, o primeiro passo é a consciência. Porque muitas vezes nós vamos tocando a vida sem ter consciência do que precisamos fazer. E isso o doutor vem enfatizando, chamando pessoas de gabarito, que têm a perícia no assunto para trazer essa consciência. E eu vi muito o Renato falando, achei fantástico, né? Seguro, primeiro, não dá para protelar, para procrastinar. Porque, primeiro, que a gente, infelizmente, não sabe o que pode nos acontecer amanhã. E segundo, que ainda tem a restrição da doença, né? Que você pode ser recusado. Então, quando uma das crenças não vai acontecer comigo. Eu sou muito jovem, minha família é saudável. Então, isso não vai acontecer. Então, a importância dessa consciência, principalmente porque eu posso deixar para depois, nunca aconteceu nada comigo. Eu tenho sorte. Então, algumas coisas que vai enfatizando para que deixe para depois. E depois já pode ser tarde demais. Então, acho que o primeiro passo é as pessoas pararem nesse momento e se perguntarem por qual motivo eu ainda não fiz o que eu precisava ter feito. Aí ela vai encontrar as respostas que estava limitando ela de ter uma atitude. E calar essa resposta e tomar uma atitude imediata, porque ela já tem consciência do quanto isso é importante. E o doutor traz profissionais de extrema competência, tanto para informações e com produtos de qualidade. Então, eles têm essa confiança. Então, a ação é o que vai mudar a vida e a proteção de cada um deles. É aquilo que nós falamos, né? Visão sem ação é frustração. Então, não fiquem frustrados, né? Tenham a visão da proteção e ajam. E conte com esse time extraordinário que o doutor tem aí para contribuir. Então, mais uma vez, parabéns, que faz parte aí do time do doutor Francinaldo, trazendo toda essa segurança, né? E, por que não, mais dinheiro no bolso de todos. Sem dúvida. Obrigado, Eliane, obrigado mesmo. Eu quem agradeço. Quebrar a crença é uma coisa difícil. Eu conheço, viu? Só relatando aqui rapidamente.
viu? Renato, essa é para o Renato. Renato e Tiago, né? E para os demais. Pessoas que elas associaram o seguinte, né? Como a gente fala de crença, fala pessoas jovens. Então, o jovem viu o pai dele uma pessoa bem. O dia que ele fez um seguro, no dia seguinte ele sofreu um acidente ou descobriu que tinha um câncer ou alguma. Então, o jovem associa o fato dele ter tido a doença porque ele fez o seguro. Então, ele diz, não, eu não vou fazer seguro, porque eu vi o meu pai, tão logo fez o seguro, apareceu uma doença nele, ou ele sofreu um acidente. Não. Então, tem pessoas, eu lido muito com isso, que tem essa barreira, porque ela viu isso. Assim como viu, às vezes, o pai e a mãe se separar por causa de dinheiro, aí resolve que não tem que ser rico, porque dinheiro só traz problemas e tal. Então, esse é um relato que eu já vivenciei muito, tá? Não vou fazer não, porque o meu pai, quando fez isso, um mês depois, ele estava com câncer. Aí, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a pessoa associa, né? E aí eu queria, Felipe, eu abrir agora para os nossos... A Eliane, se quiser fazer uma pergunta, Eliane, que você está aqui como nossa telespectadora, apesar de não ser um webinar seu, né? O Felipe, o João, que está aí também, podem perguntar aí, abrir o microfone, Felipe, tirar dúvidas, o que vocês quiserem, que a gente está aqui para isso. Sobre o livro Caixa, eu não recebo nada por pessoa física, acaba saindo tudo pelo PJ. Então, o livro Caixa ele acaba não tendo função para mim, né? Isso, depende da sua especialidade. Qual é a sua especialidade? Eu sou ortopedista e especialista de coluna. Isso. No caso de ortopedia, você provavelmente trabalha, você tem uma PJ e essa PJ presta serviço para clínicas e hospitais, correto? Eu tenho a minha PJ que eu acabo usando para plantão, para um outro ambulatório que eu faço, mas eu também faço parte de outras PJs que são ligadas a hospitais específicos. Isso. No seu caso, o que vale a pena? A gente fazer um estudo. Como é que funciona o trabalho da Focus? A gente faz um estudo custo zero, gratuito, para ver se você tem direito a esses benefícios que eu comentei. Como você tem 100% da sua receita na pessoa jurídica, provavelmente você não tenha despesas relevantes que justifiquem criar um livro caixa robusto na sua pessoa física, tá? Mas nesse estudo que a gente faz, a gente também analisa o quanto de despesa que tem para ver se justifica criar essa ferramenta. Mas eu acredito que seja mais eficiente a gente buscar os benefícios que existem na área de ortopedia. A gente tem vários clientes aqui ortopedistas que trabalham através de PJ, que a gente buscou essas... Porque todo ortopedista, ele obrigatoriamente faz cirurgia, né? Raríssimo você ver um ortopedista que só faz simples consulta médica. Então, provavelmente, tem como a gente buscar eficiência na PJ. Legal. Excelente. Eliane, alguma pergunta da sua área, Eliane? Eu achei interessante quando o Renato colocou muito bem que ele não pode entregar um produto que não atenda, ao mesmo tempo tem a questão de valores. Mas o seguro ele pode ser feito, depois que o cliente for aceito, ele pode ser feito um upgrade e aumentar o valor desse seguro para que a pessoa comece, mesmo que ela não tenha condições de fazer o aporte inicial para um seguro mais robusto. Oi, Eliana. Eu estava tirando o microfone aqui. Desculpa. Obrigado. Olha só. Isso não é só... não só pode, como deve. Porque muita gente imagina uma compra de seguro ser uma coisa única na vida. E, pelo contrário, existe um acompanhamento a longo prazo que a pessoa precisa, geralmente, fazer vários upgrades durante a vida. Então, por exemplo, eu tenho clientes, por exemplo, que quando eu conversei e se tornaram meus clientes, isso foi há 10 anos atrás. Então, a pessoa estava solteira. E ela hoje já está em filho, já está... É outro padrão de vida. A pessoa divorcia, casa de novo, tem patrimônio. Tudo isso, cada vez que a gente aborda uma pessoa, né, que faz uma reunião de acompanhamento e essa pessoa mudou o padrão de vida, ela vai fazer um upgrade de seguro. Esse upgrade, né, dependendo do produto que ela tenha, ela pode ter um produto temporário ou um produto vitalício. Quando ela contrata um novo seguro, aquele Renato lá atrás, de 30 anos de idade, ele está congelado lá atrás. Quando ela faz um upgrade, ela foi analisada de novo.
Então, é o Renato de 40 anos, de 35 anos. E aí, nesse momento, se ela tiver um agravo de saúde, de hobby ou de profissão dentro desse período, a seguradora pode sobretaxar ou recusar essa nova apólice, independente de manter a outra. Isso não são apólices diferentes. Então, às vezes, a pessoa pode ter 1 milhão de capital segurado dividido em 4 apólices de 250 mil. Em cada uma, ela fez uma idade. Isso é comum. E, por outro lado, ela pode também necessitar de reduzir. É um caso mais atípico, porque geralmente demora mais tempo, mas às vezes a pessoa já tem seguro há muito tempo. Eu tenho alguns clientes nessa faixa, que aí na hora que a gente faz uma visita de acompanhamento, ela fala assim: Renato, você lembra daquele filho meu que estava aqui morando comigo e agora casou e está se virando sozinho? Você lembra daquele patrimônio que eu estava financiado e agora eu quitei? A pessoa não tem mais a demanda que tinha antes na construção de patrimônio. Então, também ela pode ter a necessidade de reduzir. Só que a questão de redução ela é mais simples, né? Porque não tem análise. Para baixo é tranquilo. Agora, para cima, ela precisa de acompanhamento e ela precisa ser avaliada de novo. Então, eu, por exemplo, na minha carteira de clientes, eu tenho uma média de 18 meses. Esse é um número que eu tenho na cabeça de acompanhar. Geralmente, 18 a 24 meses é o tempo suficiente que a pessoa tem para mudar completamente o padrão de vida. Então, geralmente eu visito ou então eu faço algum contato que seja com a pessoa de 18 em 18 meses para ver se ela não teve filho, etc. e tal, né? Ótimo. Só com essa resposta extraordinária já é uma quebra de muitas crenças. Porque muitas pessoas, às vezes, podem pensar: não, quando eu tiver uma sobra substancial, eu começo a fazer o meu seguro. E assim Perfeito. você deixou claro que comece com o que dá no momento e depois vai evoluindo, né? Sim. E vai aumentando o seguro. Fantástico. Muito obrigada aí pela explanação. Imagina. Obrigado, Eliane. Renato e Tiago, como é que funciona a parte tributária dos seguros? Tiago, não sei se você tem cliente que tenha seguro, declara, não declara, quando recebe, paga tributo em cima, não paga, como é que muita gente me pergunta isso e é dúvida de muitos clientes, né? Pô, como é que eu declaro isso? Como é que eu ponho? Eu tenho que declarar abate? Eu tenho algum ressarcimento disso no final do ano? Eu queria que vocês discorressem um pouquinho aí. Vocês dois aí, cada um do seu aspecto. Na verdade, né, eu acho que é até um trabalho em conjunto aí, né? Até estava falando para o Renato, quando a gente se conheceu, que, por exemplo, hoje, obrigatoriamente, podemos dizer que 95% da classe médica trabalha através de uma pessoa jurídica. Então, quer dizer, o instrumento de pessoa jurídica facilita muito você ter um seguro, por exemplo, de saúde, através de um CNPJ. Já, por exemplo, se você tem um seguro de responsabilidade civil, você pode abater 100% dele no livro caixa. Então, por isso que até eu comentei com o Felipe que a gente tem que fazer um estudo, dependendo dos custos, tudo isso, se justifica ou não ter um livro caixa, mas o seguro de responsabilidade civil, ele é utilizado para abater do livro caixa, porque ele está relacionado à atividade médica. Agora, eu tenho seguro do meu carro. Não, meu seguro do meu carro já é específico de uma coisa que não está relacionado à atividade médica. Mas eu tenho um seguro, aquele igual o seguro que o Renato comentou, que eu vou receber um salário de um período da minha atividade médica. Esse eu já posso abater, entendeu? Se o seguro for relacionado à profissão dele, ele pode usufruir disso como benefício do livro caixa. E precisa de alguma, Tiago, agora bem da parte operacional, porque quando a gente vai ler lá os itens do livro caixa, tem coisa lá que não diz isso especificamente, né? Uma coisa meio nebulosa. Tem muita coisa nebulosa, por quê? Eu até gostaria de falar para vocês que até o William, né, que estava aqui, que é meu sócio, que ele sempre gosta de ressaltar isso, que é o seguinte: o mundo não funciona assim, mas o Brasil ele é mestre nisso, né? A Receita Federal, ela tem o poder de arrecadação, então ela é o órgão que arrecada do governo, e ela tem o poder também de fiscalização. Então, assim,
ela ela não vai abrir, ela não vai, por exemplo, que eu falo sempre para os médicos, ela não vai bater na sua porta e vai falar assim, mas doutor, você é um radiologista e está emitindo uma nota fiscal aqui de simples consulta médica. Olha, você está errado. Não, ela quer arrecadar. Então, assim, ela nunca vai deixar. Então, a Focus, eu acho que a gente já deve ter feito umas 500 soluções de consulta para a Receita Federal. E ela sempre deixa um negócio meio nebuloso ali na resposta, porque a intenção dela é arrecadatória, entendeu? Então, assim, mas a gente sabe o que pode e o que não pode, entendeu? Não, eu coloco porque tem os itens, né? E aí, para deixar claro aí para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, que é importante ter uma boa assessoria contábil. Não, é muito importante, porque no caso, por exemplo, do livro Caixa, que você comentou, se eu tenho um carro, olha só para você ver o que é um planejamento. Você pega, por exemplo, a gente tem médico aqui que fatura R$1 milhão pela Unimed na pessoa física. Ele tem que ter um livro Caixa robusto. Se você compra um carro e você vai com o carro trabalhar, você não pode abater no seu imposto isso. Agora, se eu vou de Uber trabalhar, ou se eu alugo um carro para ir trabalhar, eu posso abater. Tá vendo como tem? Que bom, hein? Renato, bom, aí agora do recebimento do seguro, né? Você tá lá e por uma ironia aí do destino, você sofre um acidente, vai receber aquela indenização. Como que a Receita vê isso? Assim, olha, vai tributar, não vai? Vai ter que declarar isso? Como é que entra? Entra como ganho de patrimônio? Onde é que entra? Esse balaio de gato aí da... Isso que o Thiago falou, Frank, legal, assim, eu vou tomar cuidado para não falar bobagem na frente do Thiago, né? Porque aí não é minha praia. Mas, assim, o seguro de vida em si, né? A questão da indenização, ele é isento de imposto de renda, né? O seguro ele não tem taxação de imposto de renda. E o que a gente orienta, aí eu queria até ouvir o Thiago, a opinião dele sobre isso, é a questão de quando vai lançar, principalmente seguro de vida que gera resgate, né? Que é aqueles vitalícios e tal, você pode colocar isso no lançamento de não dedutível de imposto de renda. Então, não pode deduzir como uma previdência PGBL, por exemplo, porque senão seria, como ele é isento de imposto de renda ao receber, se você usar isso, ele seria um benefício duplo, né? Então, não é possível você usar o seguro de vida que você paga em detrimento ao abatimento de imposto de renda anual. Isso que o Thiago falou aí sobre a questão do livro Caixa, né? É um negócio que eu não sabia também, que é importante colocar a questão porque está diretamente ligado à profissão, né? O seguro de responsabilidade civil. E isso que você falou aí, Thiago, de ser nebuloso, eu já fiz várias consultas em relação a alguns clientes meus da PJ, de seguro, de sucessão empresarial. Talvez você saiba sobre o assunto, que é a questão de a empresa que tem lucro real poder abater o pagamento para os sócios de uma apólice de seguro de vida em benefício para o próprio sócio. Já vi várias opiniões e tal, é um negócio muito obscuro. A própria Receita Federal responde de uma forma muito confusa, né? É estratégico dela. Não é uma resposta assim, sim, pode, não pode. Não, descreve um monte de coisa, um monte de lei e a pessoa fica confusa. Então, assim, o que eu falo no seguro de vida é que é um produto que tem o benefício de você receber, tanto que eu tenho dezenas de médicos e empresários que contratam o seguro, inclusive está acontecendo vários processos agora, inclusive que eu estou fazendo, que contratam esse produto para fazer sucessão, né? Para fazer o inventário, a transmissão de bens e tal, porque ele tem esse benefício, né, de não ter lá o ITCMD, não passar para o inventário, ser diretamente colocado dentro da conta corrente para apagar aquela poeira, aquele incêndio que dá na hora de bloquear bens, uma série de coisas. Então, é um produto extremamente relevante dentro da parte tributária também. Sim, inclusive, dentro do planejamento tributário que você comentou de sucessão, existe alguns tipos de seguro, por exemplo, Prudential, que você faz um planejamento, sim, em que você poupa e no futuro
você não é tributado, né? Existem instrumentos hoje que, por exemplo, a pior coisa que hoje pode acontecer, por incrível que pareça, a gente vê muito isso daqui. Por exemplo, a pessoa morreu, né? O pai ou a mãe, e houve a sucessão e tem um processo de inventário, ele tem um bem muito, muito valioso que está passando por um processo de inventário na pessoa física e os filhos não têm dinheiro para pagar o ITCMD nem um advogado. Então, Exatamente. assim, é vergonhoso porque o governo cobra, chega a 10% do patrimônio, e para ele conseguir desenrolar aquele inventário, ele tem que desembolsar 1, 2 milhões e a pessoa não tem esse dinheiro. Então, quer dizer, faltou um planejamento através de seguro, de instrumentos para os filhos terem, né? Sim, exatamente. Então, tem muito empresário que faz esse tipo de coisa, e médico, né? Porque eu tenho a questão de donos de clínica, que tem que despertar essa necessidade da pessoa ter um produto, não só para ele cobrir o padrão de vida, mas também a clínica pagar apólices para os sócios, para os médicos que estão sócios, e a clínica ser a beneficiária. Então, isso aí faz essa amarração, né, Frank? Sim, sim. E, assim, dentro da estratégia e enriquecer faz bem à saúde, né? A gente foca tanto nisso, eu particularmente, que eu mostro os produtos que eu tenho. Sim. Está aqui a minha apólice de seguro de vida resgatável, a minha apólice de DIT, minha apólice de responsabilidade civil e etc. Por quê? Porque sem isso é muito difícil você enriquecer. Você pode, como eu falo, você pode até ganhar dinheiro, né? Eu mostro o benefício de fazer o livro caixa na vários médicos, reduzindo carga tributária de forma absurda, né? Enfim. E o recado que eu gostaria de passar aqui para os nossos telespectadores, né, para os nossos internautas, para os nossos alunos, é que, assim, é muito importante nessa etapa estarem com profissionais competentes para fazer isso para vocês, né? Não somos nós que fazemos, eu não faço o meu planejamento tributário, nem tem como, né? Eu não faço o planejamento tributário da empresa, não sou eu que faço a parte de minha proteção, então procurar profissionais aí, e a gente trouxe aqui 2 excelentes aí para vocês conhecerem, porque assim como você delega o seu risco, Renato, você delega essa tarefa também para alguém, para poder fazer, porque, queira ou não, isso dá trabalho e tal, e nós médicos temos que nos preocupar realmente com a medicina, né? Que é para isso que a gente estudou, que a gente treinou. Mas a gente sabendo que existe, sabendo que tem que ser feito e que é vantajoso para nós, então vamos procurar as pessoas adequadas para fazerem isso. E esperamos aí ter correspondido às expectativas de vocês e principalmente vocês ajam, né? Como diz a Eliane aí, né? Pensamento sem ação é frustração. Então não adianta nada eu pensar em ter um seguro, eu pensar em reduzir minha carga tributária, se eu não agir, não vai adiantar de nada, eu não serei uma pessoa rica. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês, obrigado, Renato. Obrigado, Thiago. Teremos muitos outros webinários, eu já estou aqui com pelo menos uns 5 aqui, sucessão patrimonial, planejamento tributário só para PJ, no caso do Renato aí também, né? Outros seguros que a gente não abordou aqui, mas que são importantes também. E obrigado, Felipe, obrigado, Eliane. O João estava aqui há pouco, saiu. E a gente vai deixar o vídeo lá no canal no YouTube, para quem não pôde assistir, para assistir. Qualquer coisa, estamos à disposição. E é isso aí. Vamos enriquecer com saúde, que é o que importa para todos nós. Um grande abraço. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Abraço, boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo.